Seja muito bem-vindo ao podcast Finanças na Prática. E hoje nós estamos aqui inaugurando um novo quadro, um novo formato aqui nesse podcast. Vocês estão vendo esse cenário lindo, maravilhoso. Isso aqui tem tudo a ver com esse novo momento e vocês vão entender o porquê. Eu compartilhei com o pessoal lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, inclusive, já vai lá, que é @BorbaGabriela, que a gente teria mudanças acontecendo por aqui. A gente ainda vai ter o formato do podcast lá na mesa, com convidados. Inclusive, estou preparando umas convidadas muito especiais para estarem com a gente aqui nos próximos meses. Mas algo que veio muito forte no meu coração era de ter esse lugar para a gente, assim, ó, pegar um cafezinho aqui e bater esse papo, sabe, de amiga, como se a gente estivesse sentada numa mesa juntas aqui para conversar sobre dinheiro de uma forma leve, descontraída. Sabe quando tu senta na casa de uma amiga para conversar e tu perde a hora? É tipo isso. Então, assim, pega o teu café, pega o teu chá, pega a tua água, o que for, senta aí pra gente ter um papo, cabeça muito legal e que eu tenho certeza que vai mexer muito contigo. Eu, inclusive, tinha um outro tema hoje para gravar. Já tava, inclusive, com um episódio todo escrito bonitinho, mas teve alguém que falou no meu coração e falou: filha, não é isso que é para te gravar hoje. E esse alguém se chama Deus. Ele que é o meu Pai dos céus, e vocês sabem do quanto eu falo dele aqui. Eu sei o quanto vocês gostam de me ver falando sobre ele aqui. Muitas pessoas que inclusive me ouvem aqui no podcast sempre falam que uma das coisas que gostam de ouvir aqui esse podcast é por essa relação que eu sempre trago do dinheiro e da fé. E esse formato aqui, deixa eu até tomar um pouquinho rapidinho. Esse formato do podcast aqui agora é justamente para poder trazer mensalmente um quadro para relacionar a fé com as finanças. Qual é a relação do dinheiro com a fé? Como a gente pode relacionar algo que é aparentemente tão natural, que é o dinheiro, algo que está ligado à nossa vida aqui na Terra, não tem como a gente viver nessa Terra se a gente não mexer com dinheiro, com aquilo que tem a ver com o reino dos céus, com a vida espiritual, com algo que é maior, e talvez até a vida inteira você passou achando que lidar com dinheiro era algo que necessitava de uma habilidade só técnica, só uma habilidade natural. E até depois você começou a compreender que também tem a ver com uma habilidade comportamental, emocional e tudo mais. Mas eu quero começar a aprofundar ainda mais para te mostrar que, além de exigir uma competência técnica, uma competência emocional, você precisa também de competência espiritual e de entendimento de Deus nessa área. E hoje, inclusive, eu quero compartilhar com vocês aqui, trouxe a minha fiel escudeira, a Bíblia. Inclusive deixo aqui essa indicação da Bíblia da Joyce Meyer, que é maravilhosa, muitos estudos, uma linguagem muito boa. E um texto muito conhecido falando sobre esse assunto, que é Mateus 6,33. E esse texto, Mateus 6,33 não, perdão. Mateus 6, vou vir um pouquinho antes, que é o versículo 19, que fala sobre os tesouros no céu. E aqui fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí um pouco mais à frente, versículo 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas outras traduções, a Deus e a Mamon. E eu quero falar com vocês sobre esse texto aqui, que ele é muito profundo. E a primeira coisa, quando aqui fala de a gente não servir a dois senhores, o que me impacta muito é que fala que não tem como eu amar um e amar o outro ao mesmo tempo. E aí ele traz ainda algo muito extremo, né? Ele fala que eu vou odiar a um e amar o outro. Eu vou me dedicar a um e eu vou desprezar o outro. Então não é a Gabi falando. Aqui é Deus te dizendo, porque é a palavra dele dizendo que se você amar o dinheiro, você vai desprezar a Deus. E se você amar a Deus, você vai desprezar o dinheiro. Tá, Gabi, mas como assim? Você é mentora de finanças, você tá me dizendo então que eu tenho que desprezar o dinheiro, não dar moral pra ele e então eu não devo nem cuidar dele?
Não é isso, não é contraditório com tudo aquilo que eu tenho falado para vocês até aqui. A questão é que, sim, eu preciso olhar para esse símbolo que o dinheiro representa, que ele representa a minha vida, então eu preciso respeitar o meu dinheiro, cuidar dele com excelência, primeiramente pela minha vida, entendendo também o princípio da mordomia, que pode ser um episódio todo só sobre esse assunto, falando sobre a mordomia, o fato de eu administrar aquilo que não é meu, mas que é de Deus, enfim. Mas a questão que aqui está mais trazendo uma provocação para o nosso coração é que se eu amo ao dinheiro, eu vou desprezar a Deus e eu vou acabar me dedicando ao dinheiro e não a Deus. Então a questão é que existe um trono no meu e no teu coração. Então, como se fosse, pensa nessa cadeira aqui, tá? Essa cadeira, imagina que ela é um trono. Como essa cadeira ela é um trono, só uma pessoa pode sentar. Lembra lá quando a gente era criança que tinha aquela brincadeira da dança da cadeira? Lembra? Todo mundo, né? Já brincou disso em algum aniversário, até esses dias atrás, vendo umas filmagens do meu aniversário lá, de, sei lá, 4, 5 aninhos, tinha essa brincadeira. E a gente tocava música e ficava dançando ao redor, aí quando parava a música, todo mundo ia sentar, mas sempre tinha uma cadeira a menos do que a quantidade. Ia tirando, até que chegava no final, e quando chegava no final, ficavam 2 pessoas andando, dançando ao redor da cadeira, com uma cadeira só para sentar. E sempre era aquela disputa, né? Então, assim, alguém tava ali correndo, mas só um ia sentar. E é exatamente assim que acontece no meu e no teu coração. Existe um trono, existe uma cadeira, e essa cadeira não é de mais ninguém, a não ser de Deus. Essa cadeira somente serve para Deus sentar. Porque quando Ele não está sentado no trono do nosso coração, a nossa vida vira uma desordem, o nosso interior vira uma desordem, o nosso espírito vira uma desordem e, consequentemente, as nossas finanças também. Porque qual é a vontade de Deus? É que Ele esteja sentado no trono. Por quê? Porque Ele precisa estar nesse trono, porque Ele precisa estar nesse lugar, não é porque Ele precisa. A gente tem um coração que naturalmente vai colocar alguém num trono. Só que o que acontece? Se a gente não põe Deus no trono, a gente pode estar colocando o dinheiro no trono. E se a gente está colocando dinheiro no trono do nosso coração, é extremamente perigoso, é extremamente prejudicial. Porque uma vida de alguém que ama o dinheiro, é alguém que está colocando o dinheiro nessa cadeira de senhor da sua vida, ela vai viver caos, ela vai viver desordem, não só nas suas finanças, mas nas suas emoções, mas no seu espírito, no seu casamento, nos seus negócios, porque o dinheiro, ele não foi criado para ser senhor, ele foi criado para ser servo. O dinheiro por si só, ele não é ruim, entende? O dinheiro, ele é algo neutro, o dinheiro, ele é um potencializador. Só que qual é o problema? Quando a gente dá para ele a função de senhor. E como que a gente sabe se o dinheiro está sendo o Senhor na nossa vida? É o que eu vou falar aqui de forma mais aprofundada. Alguns sintomas de que o dinheiro está ocupando o lugar errado. Porque existe um lugar certo para ele ser ocupado na nossa vida. É um lugar de servo. Costumo dizer que a gente tem que olhar para o dinheiro como se ele fosse um escravo nosso, sabe? É mais ou menos assim. Ele está lá e ele tem que trabalhar em meu favor. Entende? Mas ele não tem que mandar em mim. Ele não tem que ser a palavra final. Ele não tem que ser aquele que, quando ele não está presente, eu perco a paz, eu perco a alegria, eu perco a esperança. E ele não tem que ser a palavra final que me dá a decisão, aquilo que eu vou tomar de decisão quando eu estou diante de algo novo que eu estou fazendo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava para me mudar para a casa que eu moro hoje, era um momento de transição que a gente estava vivendo na nossa vida e que, se a gente olhasse para as circunstâncias até mesmo financeiras, a gente não estava passando por um problema financeiro, mas as coisas estavam um pouco mais apertadas naquele período. E se a gente fosse olhar do ponto de vista natural, aquele não era o momento ideal para a gente tomar aquela decisão de mudar de casa, não só pelo custo da mudança, mas também pelo fato de que a gente assumiria um novo aluguel que era maior do que aquele que a gente estava. Mas naquele momento existia um chamado do nosso Senhor, que é Deus, que é quem está sentado no trono da nossa vida, da minha vida e do meu marido, e que esse Senhor, ele estava nos dizendo, é nessa direção. Só que o dinheiro dizia, não é o ideal. A planilha dizia, não é o momento de fazer isso. Não é tão seguro assim. Só que
Ele estava dizendo, então, naquele momento a gente decidiu obedecer. E quando você tem o dinheiro no trono do seu coração, nesses momentos você simplesmente recua e você diz, sim, Senhor, se você, Senhor, meu dinheiro diz que não dá, então eu não vou. E não é só nesses casos, tá? Não é somente em casos em que você precisa tomar uma decisão e aí exige de ti esse posicionamento de fé. Mas também não foi um nem dois, foram vários casos que eu já atendi de pessoas onde tinham um excelente patrimônio financeiro, uma excelente renda, não tinham motivos para estarem ansiosos e ainda assim continuavam vivendo de uma forma que parecia que não ia ter dinheiro para a próxima refeição. Uma ansiedade que não fazia sentido, não era lógica. Por quê? Porque se toda a minha vida está fundamentada no dinheiro, a hora que eu vejo dinheiro, qualquer coisa que ponha em risco esse dinheiro ir embora da minha vida, o meu mundo, o meu chão se abre e tudo se acaba para mim. Porque é o dinheiro que está sendo o meu fundamento. É o dinheiro que está sendo como se fosse a base, o alicerce. Só que ele não foi criado para ser o alicerce. Só existe um alicerce, um firme fundamento onde a gente realmente pode construir a nossa vida sem preocupação, que é a rocha. E essa rocha se chama Jesus, não se chama dinheiro. E eu falo isso de um lugar com muita propriedade, porque eu já vivi os dois lados. Eu já vivi num lugar onde tinha os recursos, mas ele não estava sendo realmente o Senhor do meu coração, ele realmente não estava sendo o centro da minha vida, e o que acontecia é que havia desespero. O que acontecia é que eu sei bem o que é você acordar pensando em dinheiro, dormir pensando em dinheiro, mesmo quando aparentemente está tudo bem, não fazia sentido. Não fazia sentido. Só que Mamon, ele é o Deus dos extremos. E ele justamente leva a gente para esse lugar de achar que mesmo que a situação aos nossos olhos, é como se gerasse uma distorção no nosso olhar, sabe? E faz a gente enxergar as coisas como elas não são. E fazem a gente pensar que se aquele contexto mudar, se aquele dinheiro for embora, se aquela reserva se acabar, a minha segurança também vai junto, a minha paz também vai junto. Só que eu aprendi que Deus, ele geralmente é muito engraçadinho, ele faz umas provas reais assim na nossa vida. E para provar aquilo que é a verdade, muitas vezes ele tira aquilo que a gente se apoia, aquilo que a gente se apega como segurança, para provar o que realmente é a fonte de segurança. Que quando o dinheiro está sentado no trono do nosso coração, a gente fica achando que a segurança vai vir dali, que a paz vai vir dali, que a esperança para o nosso futuro vai vir dali. E aí ele engana, porque quando ele senta nessa cadeira e a gente fica, talvez você esteja uma vida inteira achando que quando eu resolver a minha vida financeira, quando eu tiver uma reserva, quando isso ou aquilo, ok, aí tudo vai estar tranquilo dentro de mim. Só que eu já vivi isso e conheci várias pessoas que mesmo tendo cada vez mais dinheiro, esse mais dinheiro não significava mais tranquilidade, esse mais dinheiro não significava mais segurança. E eu quero te dar uma notícia maravilhosa. É importante você cuidar do seu dinheiro, sim. É importante você formar reserva, sim. É importante você pensar no seu futuro, sim. Mas a segurança que você precisa, a paz que você precisa, a esperança no teu coração para poder olhar para o teu futuro e sonhar, ela não tem nenhum custo para você. O custo foi alto. Foi o sangue de Cristo lá na cruz, mas já foi pago. E foi entregue para mim e para ti pela graça de Deus. Entende? E eu me lembro de, num momento muito difícil que eu passei na minha vida financeira, e eu lembro que antes eu orava e pedia, Deus, me dá paz, me dá paz, me dá paz, e Deus não me deu a paz como eu imaginava. Lá na Bíblia fala que, Jesus fala assim, a minha paz eu dou a vocês, eu não a dou como o mundo dá. Por que ele não dá como o mundo dá? Porque a paz que o mundo dá depende de circunstâncias. E a paz que Jesus nos dá, ela não depende de circunstâncias. Ela depende de eu estar com a minha vida firmada nele. Ela depende de eu ter ele no trono. Entende? Porque quando ele está no trono, eu fico em paz. Imagina, eu sou uma criança onde eu sei que, sei lá, vamos dizer que eu tenho aqui 4 ou 5 anos. Eu não estou preocupada, ansiosa com o meu amanhã, ou aflita, sabe, ou com medo. Não, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu sei que eles estão cuidando de mim. Então, quando a gente traz Deus para o trono da nossa vida,
a gente tem essa mesma paz, essa que é a paz de verdade, mas que não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com quem está governando a nossa vida, entende? E eu me lembro de um dos dias eu estar no carro, assim, com louvor bem alto, e eu agradeci a Deus, falando assim, Senhor, obrigado porque tu me deu a paz que eu tanto queria. Tem até um louvor que eu gosto muito, muito, muito do F. Hope, que é aquele Tu és, que fala, né? Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. E é isso, sabe? Ele é aquilo que a nossa alma realmente precisa. Talvez você está aí até mesmo buscando a educação financeira, a organização financeira, porque você acha que aquilo que a tua alma está realmente precisando é da paz que vem da organização financeira. Mas aqui, como profissional, como mentora, que tanto tenho aplicado isso na minha vida, quanto tenho aplicado isso na vida de tantos clientes, em muitas das sessões eu já vi pessoas que já estavam assim, cara, não tinha motivo para ela estar ansiosa. A planilha está em dia, o dinheiro está na conta, a reserva está formada, mas eu digo assim, coisas às vezes que para você que está ouvindo, acha que a vida já estaria resolvida. Uma pessoa que tem uma renda de 20 mil, uma pessoa que tem uma reserva de 200 mil, de 100 mil, poxa, por que essa pessoa estaria ansiosa por causa de dinheiro se está tudo bem? Porque ela está buscando na fonte errada. A verdadeira fonte de segurança não é o dinheiro, ele é um falso Deus. Entende? Ele é uma falsa segurança, ele é uma falsa esperança, ele é uma falsa alegria. Agora, quando você se encontra com a verdadeira fonte de tudo, aí realmente o teu coração encontra esse lugar de sossego. O teu coração encontra esse lugar de paz, encontra esse lugar de esperança. Você consegue, eu posso dizer por experiência própria, o caos financeiro está acontecendo ao teu redor. Que Deus me permitiu experimentar isso. O caos financeiro ao teu redor. Mas ainda assim, tu tá em paz e tu fala, meu Deus, como é que eu tô tranquilo? Parece até que tá errado eu tô me sentindo desse jeito, mas não é. É porque você encontrou a paz no lugar certo. Tudo isso para te dizer, coloca Deus no trono da tua vida. Faz com que Ele seja o Senhor. Talvez até aqui você já tenha acreditado nele como teu Salvador, acredite nele como Salvador, mas Ele quer ser o Senhor da tua vida. E quando você ama Ele, você se dedica a Ele. Lembra que fala aqui? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Pode ser que hoje você esteja se dedicando ao dinheiro e desprezando a Deus. E até mesmo, se eu não me engano, é no livro de Jeremias, deixa eu ver se eu acho aqui, não estava nem no script isso, mas veio isso no meu coração nesse momento. Olha só que interessante. Jeremias 2 fala sobre a infidelidade do povo de Israel e fala assim: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor e se tornaram eles próprios sem valor. O meu povo trocou a minha glória por deuses inúteis. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Talvez essa esteja sendo a tua vida até aqui. Você esteja cavando cisternas rachadas que não retêm água. Parece que tu coloca, assim como em outro texto de Ageu que fala do sactel furado. Você vai e coloca num saco e parece que ele está furado, esse dinheiro não vai. Mas muitas vezes não encontrar a resposta que tu tá buscando na tua vida financeira é a resposta que tu precisa. De que a fonte que tu acha que tu realmente precisa nesse momento não é o dinheiro. Essa fonte se chama Jesus. E eu espero de coração que esse episódio possa ter te feito pensar numa ótica diferente sobre esse assunto, dinheiro e fé. Nos vemos num próximo episódio. Se esse episódio fez sentido para ti, curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que ele vai abençoar muitas vidas. Nos vemos até o próximo episódio. Um beijo!